Muito bem, a partir de agora você acompanha no Direto do Plenário a transmissão ao vivo da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal desta quarta-feira. Os ministros já estão se posicionando. Em alguns segundos, a presidente do Supremo Tribunal Federal do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, fará a abertura. Boa tarde a todos. Podemos nos assentar, por favor. Declaro aberta essa sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Passo a palavra de imediato à senhora secretária de sessões para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 19ª sessão extraordinária, realizada em 13 de junho de 2018. Presidente da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausentes justificadamente os ministros Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 9 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário julgou 22 processos. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, verificação ou retificação a fazer na ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Senhora presidente, pela ordem, eu apenas gostaria de registrar um fato auspicioso e muito importante para a história do Supremo Tribunal Federal. No dia de hoje, 13 de junho de 2018, o nosso eminente colega, o ministro Marco Aurélio, completa 28 anos de presença atuante, brilhante no Supremo Tribunal Federal, e eu gostaria de estender à sua excelência os meus cumprimentos, não é? E a honra de tê-lo como colega nessa corte. Pois não, eu agradeço a lembrança e a presença de todos nós, nos sentimos honrados com a presença de um ministro, de um juiz brasileiro da categoria do ministro Marco Aurélio Mello. A satisfação é toda minha. Satisfação de integrar o colegiado e atuar junto a mentes brilhantes, como são as mentes dos integrantes do Supremo. Pois não. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade que Vossa Excelência dá ao Brasil de ter uma atuação em prol do país como vem atuando. Senhores ministros, informo a Vossas Excelências, a senhora Procuradora-Geral, senhores advogados, que estão presentes neste plenário alunos das seguintes instituições de ensino: Universidade Salvador, da Bahia, Universidade Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos os senhores, sintam-se todos muito bem-vindos. Nós esperamos que essa sessão seja proveitosa para todos. Muito obrigada pela presença. Senhores ministros, na sessão extraordinária de hoje pela manhã, ao julgar as ações diretas de inconstitucionalidade 1306, procedente da Bahia, e 1335, também da Bahia, as duas voltadas contra o decreto 4264 daquele Estado e que cuida das medidas adotadas quanto a servidores públicos, em caso de paralisação de servidores públicos, e sou relatora das duas ações diretas, quando houver greve naquele Estado, a Bahia editou este decreto em 1995, e foi aqui ajuizada esta ação exatamente naquele ano, 28 de junho de 95, e basicamente o que se tem, como expliquei hoje pela manhã, é a adoção de medidas ali previstas no sentido de poder se convocarem os grevistas a reassumirem o exercício dos cargos, a instauração de processo administrativo disciplinar para apuração do fato e aplicação de penalidades cabíveis na forma da legislação, desconto em folha de pagamento, contratação de pessoal por tempo determinado para garantir a continuidade dos serviços. O artigo 2º dispõe que serão convocados os ocupantes de cargo, serão exonerados os ocupantes de cargo de provimento temporário e de função gratificada que participarem do movimento grevistas, e explicitei que, não tendo sido a cautelar deferida, eu votei no sentido de julgar improcedente a presente ação, por se tratar fundamentalmente de matéria administrativa, na minha compreensão. O resultado do julgamento até agora é no sentido de
como disse, dei pela improcedência das duas ações, fui acompanhada pelo ministro Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Divergiram de mim no sentido da procedência da ação para declarar inconstitucional aquele decreto, por concluírem no sentido de que se cuida de direito de greve, que é um direito legítimo, e, portanto, não se poderia adotar essas providências, e estou apenas fazendo o resumo para não ter a repetição do julgamento. O ministro Edson Fachin, que inaugurou a divergência, no que foi acompanhado pela ministra Rosa Weber e pelo ministro Marco Aurélio, portanto, procedentes aquelas ações. O ministro Roberto Barroso divergiu em parte para declarar procedente, no que se refere ao inciso 2 do artigo 1º daquele decreto, que trata basicamente da instauração de processo administrativo disciplinar, e quanto ao artigo 2º, que determina a exoneração de ocupantes de cargo de provimento temporário e de função gratificada que participarem do movimento grevista. Com este resultado, nós tivemos 4 votos pela procedência, 3 votos pela improcedência, 3 votos pela procedência e 1 voto pela procedência parcial, razão pela qual suspendi o julgamento para colher os votos dos senhores ministros que, justificadamente, não puderam estar na sentada matutina. E por esta razão, eu ouço o ministro Luiz Fux sobre a matéria posta em julgamento nestes casos. Ministro Luiz Fux, ouço o voto de Vossa Excelência. Senhora Presidente, ilustre representante do Ministério Público, Egrégio da Corte, senhores ministros, advogados, estudantes presentes. Senhora Presidente, sinteticamente, eu estou acompanhando os que votaram pela improcedência. Eu estou entendendo que a competência é reservada ao chefe do Poder Executivo na forma do artigo 84.6, porquanto toca a essa autoridade disciplinar as consequências da ordem eminentemente administrativa de um ato, que é a greve por parte dos servidores públicos, que, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, foi construída a partir do julgamento do mandado de junção 20. De sorte que eu estou, se não me engano, eu estou confirmando a cautelar e julgando improcedente o pedido em ambos os casos. Pois não. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor Presidente, do recurso extraordinário 693456 do Rio de Janeiro, eu tive a honra de acompanhar o voto divergente do ministro Edson Fachin, no sentido de considerar, naquela sentada em que foi votado o SRE, parcialmente inconstitucional a lei que se discutia então. Sua Excelência e eu estivemos, digamos assim, concordes, no sentido de entender que o direito de greve é um direito constitucionalmente assegurado, inclusive aos servidores públicos, claro que depois com as restrições estabelecidas provisoriamente por este Supremo Tribunal Federal, que mandou aplicar a lei concernente à greve aplicável aos empregados que atuam no setor privado. Então, estabelecemos provisoriamente algumas restrições, notadamente no que diz respeito aos serviços públicos de natureza essencial. Aqui, de certa maneira, no caso sob exame, nesta ação direta de inconstitucionalidade, tem-se uma situação assemelhada, em que, por decreto, o governador do Estado da Bahia quer estabelecer restrições, a meu ver, incompatíveis com a Carta Magna, no que diz respeito ao direito de greve, e ultrapassando, inclusive, aquilo que nós estabelecemos
como disse, em caráter provisório, até que o Congresso Nacional legislasse sobre o assunto, quanto ao direito de greve. Portanto, senhor presidente, eu tenho aqui considerações mais alongadas, farei juntar depois voto escrito, mas peço vênia aos que divergem para acompanhar in totum o voto proferido pelo ministro Edson Fachin nesta sentada, de maneira a manifestar-me pela inconstitucionalidade integral do decreto estadual 4.264 de 1995 do Estado da Bahia, porquanto penso que essa matéria, pelo menos da forma com que foi explicitada neste decreto, afronta o que se dispõe na Carta Magna, e penso também, se fosse possível, de alguma maneira, restringir o direito de greve em determinadas situações, essa restrição só caberia por meio de lei federal de competência, portanto, da União. É como voto, acompanhando o ministro Fachin. Apenas para deixar realçado, ministro, que todos nós concordamos quanto ao direito de greve, não se discute. O que a discussão, e nesse sentido estou de acordo com o que Vossa Excelência afirma, a divergência se pôs porque, como aqui são as medidas administrativas adotadas a partir de um movimento grevista, como, por exemplo, a convocação a contratação extraordinária especial, a possibilidade de abertura de processo administrativo, que se seriam medidas administrativas, sem embargo de todos nós, e não haver qualquer discussão quanto ao direito constitucional de greve. Mas apenas para enaltecer que estamos de acordo quanto a este ponto. Pois não. Eu, antes da sessão, embora não tenha participado, infelizmente, por motivos que não pude evitar, da sessão matutina, eu estudei esse decreto, e o que concluí é que a administração pública do Estado da Bahia, por intermédio desse decreto e por medidas, digamos assim, paralelas, quis impedir ou coartar o direito de greve constitucionalmente assegurado. É assim que me pronuncio. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Celso de Mello. Senhora presidente, eu peço vênia para, acompanhando Vossa Excelência e também invocando os fundamentos que levaram esta Corte a negar o provimento cautelar quando examinado tal pleito, peço vênia para também julgar improcedente a apresentação direta, entendendo que, no caso, o ato, ora impugnado, longe de regulamentar o direito de greve, na verdade, disciplina as consequências do comportamento funcional de agentes públicos naquele Estado membro da Federação, tendo em vista as suas consequências, seja na esfera disciplinar ou no plano da atividade estritamente funcional. Agradeço a Vossa Excelência, proclamo o resultado. Ações diretas de inconstitucionalidade julgadas improcedentes quanto ao seu pedido, vencidos os ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, ministro Marco Aurélio e, em parte, o ministro Roberto Barroso. Esta proclamação do resultado. Para continuidade de julgamento, iniciado na sessão da última quinta-feira, apregou a arguição de descumprimento de preceito fundamental 395 e a arguição de descumprimento de preceito fundamental 444, ambas procedentes do Distrito Federal e relatadas pelo ministro Gilmar Mendes, a primeira das quais sendo arguente o Partido dos Trabalhadores, tendo como interessados o Presidente da República e a Miss Cúria, e na arguição de descumprimento fundamental 444, sendo arguente o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, também interessado o Presidente da República, com a Miss Cúria. Na assentada da última quinta-feira, após o voto do ministro Gilmar Mendes, que não conhecia do agravo interposto pela Procuradoria-Geral da República contra a cautelar e julgava procedente a arguição de descumprimento para
pronunciar a não recepção da expressão para o interrogatório, constante do artigo 260 do Código de Processo Penal, e declarar incompatibilidade com a Constituição Federal de condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal, de agente ou autoridade e de ilicitude das provas obtidas sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado, o julgamento foi suspenso para a colheita dos votos. Passo a palavra agora para voto ao eminente ministro Alexandre de Moraes. Tem a palavra, ministro. Boa tarde, presidente, ministra Rosa, ministros, doutora Raquel. Inicialmente, eu quero consignar aqui também os meus cumprimentos ao ministro Marco Aurélio, dos 28 anos do Supremo Tribunal Federal. Saudar as belíssimas sustentações orais que tivemos na sessão passada, tanto do vice-procurador-geral quanto dos advogados, e cumprimentar o minucioso voto do ministro Gilmar Mendes numa matéria extremamente importante para a questão do processo penal. Eu inicio rapidamente com um brevíssimo relatório para recordar, como disse Vossa Excelência, que são duas arguições de preceito fundamental sobre o mesmo tema: a possibilidade de condução coercitiva do imputado para interrogatório. A primeira, 395, a DPF, proposta pelo Partido dos Trabalhadores, ataca, como lembrou o ministro Gilmar Mendes, a medida tanto na investigação quanto na instrução criminal, baseando-se em alegada violação ao direito à não autoincriminação. E a DPF 444, essa proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, é um pouco mais restrita, porque impugna a medida apenas em relação à investigação e aponta diversos preceitos constitucionais que estariam sendo violados pela condução coercitiva. A contrariedade aos princípios da imparcialidade, ao devido processo legal, ampla defesa, contraditório, direito ao silêncio, a não produção de provas contra si mesmo, e aponta também a contrariedade dessa medida ao sistema penal acusatório. O eminente relator julgou procedentes os pedidos de ambas as arguições para pronunciar a não recepção da expressão para o interrogatório, ou seja, excluindo a possibilidade de condução coercitiva prevista no artigo 260 do Código de Processo Penal, excluindo somente essa hipótese, condução coercitiva para interrogatório, mantendo as demais hipóteses que, inclusive, nem chegaram a ser impugnadas, e declarando a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório sob pena de responsabilidade civil, disciplinar, penal, bem como ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Saliento ainda que o digno ministro relator afirma em seu voto que esse posicionamento não tem o condão de desconstituir os interrogatórios realizados até a data do presente julgamento. Senhor presidente, eu vou analisar a questão de ambas as ADPFs a partir de 5 pontos principais que entendo imprescindíveis para a conclusão. A amplitude do interrogatório como meio de defesa, o ônus da prova ser da acusação no nosso sistema acusatório, artigo 129, inciso 1º, que consagra inclusive a presunção de inocência, a necessidade, e isso vem sendo discutido já em diversos países, em relação ao sistema acusatório, a necessidade de um diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado como fator legitimador do processo penal e das próprias condenações e absolvições, o alcance dos poderes compulsórios do Estado em relação aos investigados, para garantir o que se denomina atualmente da confiabilidade de provas e evidências. E, por fim, o 5º ponto, a exigência de previsão legal para qualquer hipótese de restrição de liberdade. Inicio exatamente com a questão da amplitude do interrogatório como meio de defesa. O direito ao silêncio
e a questão do interrogatório como meio de defesa, ela não engloba somente o direito ao silêncio, mas também, e mais importante, o direito de falar no momento adequado, o direito à opção do suspeito, do investigado, no caso de processo penal do réu, de escolher o momento adequado de apresentar provas ou de falar. Ou seja, é maior do que somente, o interrogatório é maior do que somente o direito ao silêncio. Direito também de falar no momento adequado, sob a ótica que foi discutida pelo voto do ministro Gilmar Mendes, sob a ótica da impossibilidade de alguém ser obrigado a produzir provas contra si mesmo, seja em declarações, seja na compulsoriedade de entrega de provas com potencial lesivo à sua defesa na persecução penal. É a participação do investigado na investigação ou do réu em seu processo não é apenas um meio de assegurar que os fatos relevantes sejam trazidos à tona e que os argumentos pertinentes considerados. Mais do que isso, o direito do acusado em manifestar-se, ou do réu, em manifestar-se livremente e em ser ouvido no momento processual adequado, é intrínseco à natureza do julgamento, cujo principal propósito é justificar, dar legitimidade ao veredito final, não só para o próprio acusado, mas também para toda a sociedade, demonstrar com a participação do próprio investigado, do próprio acusado, demonstrar que o resultado do devido processo legal é um resultado legal justamente obtido com respeito e consideração a que todo indivíduo, inclusive aqueles que são acusados, merece. A previsão de interrogatório do acusado em procedimentos sancionatórios consagra, como disse, não só o direito ao silêncio e o privilégio contra a autoincriminação. Tornou-se tema absolutamente obrigatório a ser respeitado em relação ao direito constitucional e a sua ligação à ampla defesa e ao devido processo legal, como colocado na inicial do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas, mais do que isso, a questão do interrogatório, a previsão do direito ao silêncio, a previsão do privilégio contra a autoincriminação, dentro do aspecto maior da ampla defesa, todos esses direitos, essas previsões constitucionais são direcionadas no intuito de preservar o caráter voluntário das manifestações daqueles que são acusados ou investigados. Eu saliento de novo porque, no desenvolver do voto, tendo que um dos pontos mais importantes na questão do direito ao silêncio, na questão da autoincriminação, na questão dos poderes persecutórios do Estado, a necessidade de se preservar o caráter voluntário das manifestações do investigado e a regularidade do seu julgamento. É o que vem sendo chamado no moderno direito processual penal constitucional como diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado. O Estado não pode se utilizar de meios para, eventualmente, afastar, de qualquer forma, direta ou indireta, afastar o caráter voluntário das suas manifestações. Até porque sabemos que o direito ao silêncio não engloba só o silêncio. Como disse, o direito ao silêncio engloba a possibilidade de se manifestar, de produzir as suas alegações, e no Brasil, e no direito continental europeu, infelizmente, até engloba o direito de mentir. Mas a importância aqui da previsão de se manter, para a regularidade do julgamento, um diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado, pressupõe absoluto respeito à dignidade da pessoa, a possibilidade de acesso à defesa técnica, com a participação do advogado em seu interrogatório, mas também a ausência de qualquer tipo de coação ou indução nas declarações do investigado ou do réu por
parte do comportamento de autoridades públicas. O comportamento das autoridades públicas que eventualmente coagissem ou induzissem qualquer quebra no caráter voluntário das manifestações do investigado estaria em total desrespeito ao direito ao silêncio previsto pela Constituição. Esse caráter voluntário das manifestações, na ótica de um diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado, permite ao investigado e ao acusado exercer livre e discricionariamente seu direito ao silêncio, podendo, inclusive, optar pelas previsões legais que autorizem benefícios à sua confissão voluntária ou adesão às hipóteses de colaborações premiadas. São suas as opções, suas e da sua defesa técnica. Será o investigado, será o réu quem escolherá o direito de falar no momento adequado, não falar ou mesmo pretender eventual colaboração premiada. O direito ao silêncio hoje, com essas hipóteses de justiça negocial, ele se ampliou no Brasil, porque também existe a possibilidade do direito ao silêncio ser exercido até determinado momento em que resolve falar numa colaboração premiada oferecida pelo Ministério Público. Agora, entendo que, em momento algum, a imprescindibilidade do absoluto respeito ao direito ao silêncio e ao privilégio da não autoincriminação constitui obstáculo intransponível à obrigatoriedade de participação compulsória dos investigados nos legítimos atos de persecução penal estatal. A Constituição Federal, ela consagra o direito ao silêncio, ela consagra o privilégio contra a autoincriminação. A Constituição Federal, ela não consagra o direito à recusa, seja do investigado, seja do réu, a recusa a participar de atos procedimentais ou processuais estabelecidos dentro do devido processo legal. Não há previsão de recusa à participação de atos. O que há é mediante o ato procedimental, no caso do inquérito policial, interrogatório, ou processual, interrogatório, no processo já na ação penal, o que há é a possibilidade de, perante o Estado, se manifestar e, aí sim, exercer o seu direito ao silêncio, o seu direito à autoincriminação, o seu direito à confissão voluntária, seu direito à delação premiada, à colaboração premiada. Não há, a meu ver, devido ao respeito às posições em contrário, não há aqui, ao meu ver, uma previsão de uma cláusula que permita ao investigado optar por participar da persecução penal presencialmente, o que não se pode dele exigir, o que a Constituição não autoriza, é que ele produza provas contra si mesmo, que ele possa ser obrigado a falar, não que ele simplesmente ignore os procedimentos previstos no devido processo legal para persecução penal. Em uma época ainda, há algum tempo já passado, em uma época em que a criminalidade organizada, hoje dominada por narcotraficantes, e a corrupção generalizada eram fenômenos não tão conhecidos em nosso país, nessa época já o eminente magistrado, professor conhecido de todos nós, Frederico Marques, já externava preocupação com temática semelhante, salientando que o respeito às garantias do investigado ou do acusado não deveriam constituir obstáculo à realização de um dos fins mais importantes do Estado, qual seja o regular e necessário exercício da persecução penal. Deveria haver, como deve haver, uma compatibilização, mas não permitir uma recusa à participação dos atos de persecução. O professor José Frederico Marques dizia, abre aspas, cumpre lembrar que
se os direitos do réu são de fato sagrados e invioláveis, impossível é esquecer a relevância dos poderes repressivos do Estado e da tutela penal que ele exerce para a proteção dos bens jurídicos essenciais à vida em comunhão. Não podemos pensar só no réu e acusado e esquecer o que representa o crime como atentado à ordem jurídica, ao desassossego geral e à segurança da vida coletiva. As garantias do acusado ficam perfeitamente asseguradas com a defesa ampla que lhe é dado exercer perante os órgãos jurisdicionais. A estrutura acusatória do processo penal tem por objetivo justamente esse equilíbrio entre as partes. Mas não há de se exigir que o Estado compareça em juízo de mãos vazias, com a sua função acusatória inteiramente anulada. Da acusação é o ônus probatório. Limitá-la, pois, na fase prévia de investigação, impedindo que colha os elementos informativos imprescindíveis à atuação que deve desenvolver em juízo, é quebrar definitivamente o equilíbrio do sistema acusatório. Volto aqui à ideia que iniciei do diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado. Esse diálogo equitativo durante o devido processo legal deve efetivar, deve consagrar todos os direitos e garantias previstos para o investigado, para o réu, mas, ao mesmo tempo, deve permitir que as normas do devido processo legal, normas procedimentais processuais estabelecidas na legislação para que o Estado acusador e depois o Estado juiz analisem o caso, essas normas são de compulsória obrigatoriedade, inclusive em relação à defesa. Senão, não há esse diálogo equitativo. A própria garantia ao silêncio do acusado, consagrado no histórico caso, também já referido pelo eminente ministro Gilmar Mendes, Miranda versus Arizona, em 1966, onde a Suprema Corte norte-americana, por 5-4, é uma maioria apertada, afastou a possibilidade de utilização como meio de prova do interrogatório policial, quando não precedido da enunciação dos direitos do preso, o famoso você tem o direito de ficar calado, e além de consagrar o direito do acusado em exigir a presença imediata de seu advogado, nesse célebre caso que é citado no mundo todo e trouxe também ao Brasil a consagração na Constituição de 1988 do direito ao silêncio, nesse célebre caso, em momento algum, a Suprema Corte proibiu que o investigado, o acusado, o preso, pudessem ser encaminhados para interrogatório perante a autoridade competente. O que se consagrou é que, se ele desse o seu depoimento sem ter sido avisado dos seus direitos, haveria nulidade aqui, mas não se afastou esse poder de persecução penal do Estado. O sujeito, seja investigado, seja o réu na ação penal, está, não só no Brasil, mas no mundo todo, mediante, obviamente, o devido processo legal, está sujeito o suspeito está sujeito ao alcance dos poderes compulsórios do Estado, necessários para assegurar a confiabilidade da evidência, podendo, se preciso, e aqui mesmo no Brasil nós sabemos que essas provas são lícitas, submeter-se a busca e apreensão em sua propriedade, dar suas impressões digitais quando autorizado em lei, nos moldes que a Constituição prevê, e salienta o professor Kent Greenhalgh, ser intimado e conduzido para interrogatório, em um artigo onde analisa o silêncio, o direito ao silêncio na Constituição. Cabendo-lhe, entretanto, e volto a dizer, escolher até onde vai auxiliar a acusação, oferecendo explicações ou admissões à luz das evidências contra ele, consentir em ser interrogado ou permanecer em silêncio, e como salientado por esse eminente professor de Colômbia, o que não é constitucionalmente razoável é exigir que o suspeito traia a si mesmo. Agora, ele vai exercer esses direitos à medida em que comparecer
ao ato de interrogatório. O que entendo não ser constitucionalmente possível, e aqui é a parte essencial da questão das conduções coercitivas, o que entendo não ser constitucionalmente possível é a indução ou coação de qualquer natureza, realizada por qualquer que seja autoridade pública, para obter ou forçar o interrogatório, ou entrega de documentos, ou entrega de provas desfavoráveis, ou mesmo a colaboração é premiada. Há um julgamento, e cito no voto, vou resumi-lo, há um julgamento clássico na Câmara dos Lordes, em 1980, o Reino Unido versus Sang, onde o juiz Lord Kennedy Diplock, da mais alta corte inglesa da justiça, na Câmara dos Lordes, analisou exatamente essa questão, a problemática da coação direta ou indireta em interrogatórios. E a Câmara dos Lordes, sem afastar a possibilidade da obrigação de comparecimento do investigado, apontou a ilicitude de depoimentos obtidos por meio de quaisquer condutas opressivas das autoridades públicas. Volta à ideia anteriormente citada e por mim defendida, que qualquer opressão, qualquer coação direta ou indireta que retire o caráter voluntário das manifestações do investigado torna o ato nulo, consequentemente, a prova ilícita. Nesse julgamento da Câmara dos Lordes, o Lord Juiz Kennedy salientava a mais séria violação do direito ao silêncio consiste em obter ou usar uma confissão produzida por opressão. Esse julgamento foi importante porque ampliou a ideia de opressão que até então, 1980, na Câmara dos Lordes, era mais marcada, os precedentes eram marcados pela questão de tortura. Aqui, a Câmara dos Lordes ampliou a ideia de que a violação ao direito ao silêncio consistiria em obter ou usar uma confissão produzida por opressão, que significa a conduta que tenda ao cansaço, tirar o livre-arbítrio que deveria existir antes que a confissão ou o depoimento fosse voluntário, seja tortura, tratamento desumano ou degradante, e a própria violência, que são, salientou a Corte Câmara dos Lordes, são os mais óbvios e ostensivos exemplos. Mas o direito do réu ao silêncio também demanda a exclusão de uma confissão impropriamente obtida por outros meios, que destroem sua natureza voluntária. A voluntariedade é o mais importante aqui no respeito ao direito ao silêncio. E continuou, na common law, a regra estabeleceu que qualquer indução de natureza, de promessa ou ameaça exteriorizada pela pessoa com autoridade em relação ao investigado corrompe a confissão. A despeito de a tecnicalidade excessiva acompanhar o exame de voluntariedade na prática, o princípio subjacente era que as declarações deveriam ser rejeitadas quando não fossem o resultado da escolha do acusado, não pelo seu livre direito de falar, mas pelo seu direito de participar de forma equânime. Digo eu, não é possível, sob essa ótica do diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado, diálogo equitativo como legitimador do próprio processo penal, como legitimador da decisão, seja absolutória, seja condenatória, não é possível que o móvel para a decretação de conduções coercitivas, e vale aqui também para prisões cautelares, seja tão somente destruída a natureza voluntária da opção do investigado em prestar informações ou não em seu interrogatório, ou mesmo colaborar de outras maneiras. Em outras palavras, não é possível que a decretação de conduções coercitivas seja realizada como uma forma de opressão, como uma forma de indução a uma eventual confissão
ou a uma eventual colaboração premiada, retirando, assim, o seu caráter voluntário. O respeito aos direitos e garantias fundamentais deve ser real e efetivo. Jamais, porém, significando, fora desses casos onde há abuso de autoridade, desvio de poder, onde se pretende retirar a natureza voluntária da opção do investigado, fora desses casos, a Constituição não previu, ao meu ver, não estabeleceu uma verdadeira cláusula de indenidade absoluta aos investigados que poderiam escolher em quais atos processuais gostariam ou não de participar. Desde que haja previsão legal, desde que haja previsão dentro do devido processo legal do ato processual, deve participar o investigado. O absoluto e intransigente respeito às garantias fundamentais não deve ser interpretado, ao meu ver, para limitar indevidamente o dever estatal de exercer a investigação e a persecução criminal, função de natureza essencial e que visa garantir também o direito fundamental à probidade e à segurança de todos os demais indivíduos que compõem a sociedade. Cito aqui um trecho de um artigo de nosso decano, o ministro Celso de Mello: o Supremo Tribunal Federal e a defesa das liberdades públicas sob a Constituição de 1988, alguns tópicos relevantes, um artigo já de 10 anos, quando a Constituição completou 20 anos, eu tive a oportunidade de organizar essa coletânea, os 20 anos da Constituição da República Federativa do Brasil. O ministro Celso de Mello colaborou com esse artigo, onde coloca exatamente essa necessidade de compatibilização. Diz o nosso decano: a exigência de respeito aos princípios consagrados em nosso sistema constitucional não frustra nem impede o exercício pleno, por qualquer órgão do Estado, dos poderes investigatórios e persecutórios de que se acha investido. Ao contrário, a observância dos direitos e garantias constitui fator e legitimação da atividade estatal. Esse dever de obediência ao regime da lei se impõe a todos, magistrados, administradores e legisladores, completou o ministro Celso de Mello. Dessa maneira, senhor presidente, desde que, com absoluto respeito aos direitos e garantias fundamentais do investigado, os órgãos estatais não podem, a meu ver, ser frustrados ou impedidos de exercerem seus poderes investigatórios e persecutórios previstos na legislação. Entre eles, a determinação de comparecimento compulsório perante a autoridade competente para a realização de interrogatório, mas desde que respeitado o artigo 260 do Código de Processo Penal, ou seja, se o investigado não tiver atendido a devida intimação injustificadamente. A ausência de negativa de prévia intimação, ou seja, a condução coercitiva direta, corresponde, ao meu ver, a uma quebra total do equilíbrio entre esse diálogo equitativo indivíduo-Estado. Corresponde à indução ou a uma própria ameaça exteriorizada pela pessoa que tem autoridade, que acaba podendo corromper a confissão, o depoimento, um acordo de delação, ou seja, a própria diligência investigativa. A manutenção da constitucionalidade desse diálogo equitativo entre acusação e indivíduo na persecução penal exige, ao meu ver, a estrita obediência da expressa previsão legal. Porque, na presente hipótese, conduções coercitivas para interrogatório, me parece que não há nenhuma dúvida de que a condução coercitiva representa expressiva privação da liberdade de ir e vir, mesmo que seja por algumas horas. No interior do Brasil, de vários estados, se fala condução sob vara, ou seja, o juiz determinava a condução coercitiva, isso mesmo que por algumas horas, isso corresponde a uma expressiva privação de liberdade. Em sede de direito de ir e vir, no direito de locomoção, não se permite a decretação de
cerceamento à liberdade de locomoção no processo penal, com base no poder geral de cautela do juiz, que ignore o artigo 260 do Código de Processo Penal. Pois, repito, em matéria de privação de liberdade de locomoção, e essa é uma das espécies, deve existir expressa previsão legal. A garantia individual de somente ser privado do direito de ir e vir nas hipóteses taxativas estabelecidas na lei é uma das mais importantes previsões históricas. É um dos mais célebres magistrados na Inglaterra, o juiz Coke, em 1642, comentando por ordem da Câmara dos Comuns, a Magna Carta inglesa, nos famosos extratos do Segundo Instituto, no capítulo 29, diz que nenhum homem seja detido ou preso, senão pela lei da terra, isso é, pela lei comum. No caso da Inglaterra, lei estatutária ou costume da Inglaterra. Ou seja, nenhum homem pode ser privado da sua liberdade de ir e vir, sem expressa autorização constitucional ou legal. E a condução coercitiva, a retirada da pessoa de sua residência, do seu emprego, coercitivamente, levando até a autoridade policial ou até o juiz, para que seja ouvido, para que aguarde, como disse, poucas ou muitas horas, representa, obviamente, aqui uma expressiva violação, que pode ser lícita ou ilícita, mas uma expressiva restrição à liberdade de ir e vir. Assim ocorre também com as outras previsões expressas nas hipóteses de prisões, seja em flagrante, temporária, preventiva, onde há necessidade da hipótese ser expressamente prevista em lei. E aqui o artigo 260 prevê, o artigo 360 estabelece a previsão legal. É possível a condução coercitiva dentro do devido processo legal, dentro do diálogo equitativo, dentro do direito que tem o Estado na persecução penal, trazer o investigado, porque, repito, não há um direito ao não comparecimento, há um direito ao silêncio, à não produção de provas, mas desde que ele se recuse. Desde que, de forma injustificada, deixe de comparecer. O fato de causar uma surpresa a alguém que tem o direito constitucional ao silêncio, não à autoincriminação, o fato de, diretamente, com base num suposto poder geral de cautela, a restringir a liberdade de ir e vir, determinar sem que previamente seja intimado a condução coercitiva, me parece aqui ser uma das hipóteses citadas no julgado inglês de opressão na tentativa, ou se não consciente tentativa, mas o reflexo disso pode ocorrer na tentativa de desgastar, diminuir a natureza voluntária, seja do depoimento, seja da confissão ou da própria participação. Então, não seria possível, ao meu ver, porque há previsão legal, não seria possível se interpretar com base no poder geral de cautela, porque aqui estamos falando de liberdade de ir e vir. Ainda ressalto que, de modo algum, entendo que a ordem de comparecimento compulsório, desde que, repito, tenha havido descumprimento injustificado à prévia intimação, ressalto que a ordem de comparecimento compulsório não pode ser entendida, uma vez que teve a oportunidade de comparecer, como uma medida estigmatizadora do acusado, uma vez que as razões que a justificam também levaram o legislador a prever idêntica possibilidade em relação à testemunha, em relação à própria vítima. Testemunha, artigo 218, vítima, 201. Parágrafo 1º, ambos do CPP. É verdade, e assim se referiu o ministro Gilmar Mendes em seu voto, que, diferentemente da testemunha e da vítima, o investigado, o réu, ele não tem a obrigação de depor, não tem a obrigação de falar a verdade.
mas ele também não tem, a meu ver, o direito de se recusar a participar de um ato de investigação, um ato de persecução penal previsto de forma regulamentar no devido processo legal. O que ele tem é o direito de, ao comparecer, se negar a falar, recusar eventual colaboração, mas ele deve comparecer. Não me parece também procedente as alegações de que a condução coercitiva, desde que descumprida injustificadamente a prévia intimação, seja somente permitido no curso da ação penal. O artigo 260 fala que a medida pode ser determinada pela autoridade. E a interpretação sistemática do Código de Processo Penal nos mostra que toda vez que foi utilizado esse termo pela autoridade, o legislador, de forma genérica, conscientemente, quis se referir tanto à autoridade policial quanto judicial. Quando pretendeu distinguir, expressamente escreveu autoridade policial, como, por exemplo, artigos 6º e 13 do Código de Processo Penal, ou simplesmente juiz, artigos 251 a 256. Dessa maneira, senhor presidente, concluo, na linha dessa fundamentação, pela legitimidade do Instituto da Condução Coercitiva para interrogatório, seja na fase de inquérito, de investigação, seja na fase processual penal, onde deverá ser permitida a participação do defensor do investigado, onde, obviamente, será resguardado o direito ao silêncio e à não autoincriminação, e somente a possibilidade da decretação da condução coercitiva para interrogatório nos termos do artigo 260, ou seja, desde que o investigado não tenha atendido injustificadamente prévia intimação. Voto, portanto, e aí peço vênia para divergir parcialmente de Sua Excelência o ministro Gilmar, ministro relator, voto no sentido da procedência parcial das ADPFs 395 e 444, com a declaração parcial de inconstitucionalidade, sem redução de texto, do artigo 260 do Código de Processo Penal, para excluir a possibilidade de decretação direta da condução coercitiva, sem prévia intimação, com base no poder geral de cautela do juiz. É o voto, senhor presidente. Pois não. Senhor ministro, Vossa Excelência, portanto, julga parcialmente procedente as arguições para dar interpretação conforme ao dispositivo. Na verdade, aqui é quase uma interpretação uma conforme, declaração parcial, porque eu retiro só uma das interpretações que vem sendo dadas. Então, por isso é que é parcial procedência, no sentido de dar interpretação conforme para que a condição coercitiva permaneça rígida, desde que previamente na verdade, eu não dou declaração conforme, desde que tenha que ser, porque esse já é o texto da lei. Eu retiro uma interpretação. Então, aqui, a única interpretação que fica é a que Vossa Excelência declaração acolhe. Parcial de inconstitucionalidade para excluir a possibilidade de decretação direta da condução coercitiva sem prévia intimação, com base no poder geral de cautela do juiz. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Edson Fachin, com a palavra. Senhora presidente, eminente ministro relator, ministro Gilmar Mendes, eminente ministro Alexandre Moraes, eminentes pares, senhora Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Doge, advogados que assomaram à tribuna, advogados e advogadas aqui presentes, a guisa de cumprir, senhora presidente, o dever de fundamentação, ou seja, do inciso 9 do artigo 93, e também atendendo uma legítima convocação feita pelo eminente ministro decano, ministro Celso de Mello, para que minudentemos nesta matéria as questões que estão subjacentes a este tema delicado, complexo e relevante. Vou dividir a prolação do voto que trago à colação em dois momentos, mas há uma antessala, em relação à qual gostaria de fazer um registro. Foi
precisamente em torno dos dias que, apenas há 3 anos atrás, quando assumi a cadeira nesse Supremo Tribunal Federal, é que o eminente ministro Marco Aurélio completava 25 anos nesse tribunal. E me lembro que foi pela generosidade do então presidente ministro Ricardo Lewandowski, o portador de uma homenagem que foi entregue ao eminente ministro Marco Aurélio naqueles dias em que ingressei aqui no tribunal. Portanto, de um lado se pode dizer tempus fugit, quer em relação a esses 3 anos, quer em relação aos 28, mas ao subscrever as palavras de nosso decano, quero fazer também o registro da honra, da alegria e do aprendizado que está ao lado de Sua Excelência. Senhora Presidente, a primeira parte do voto, que é a mais breve e sintética, é, a rigor, apenas uma compreensão do panorama que estamos a explicitar para que eu possa me desincumbir da compreensão que tenho do ponto de vista racional e sistemático dessa matéria, à luz de um conjunto de instrumentos tópicos sistemáticos que desagam nas conclusões que cheguei. Esse panorama coloca em tela que, na ADPF 395, nós temos 2 pedidos principais. O segundo deles, que considero o primordial dentre os 2 pedidos principais, é este que está vertido no item 3.2.2 da petição inicial da ADPF 395, que é o de declarar a inconstitucionalidade do uso da condução coercitiva como medida cautelar autônoma. Este pedido, pelo eminente ministro relator, foi julgado procedente. Pelo eminente ministro Alexandre Moraes, do que venho depreendendo, abrindo divergência, não acolheu o pedido da declaração de inconstitucionalidade. Há um segundo, e na verdade formulado como primeiro aqui, mas compreendo por esta ordem, nesta DPF 395, que é a declaração da não recepção parcial, portanto, de uma dada expressão que já foi referida, desse artigo 260 do Código de Processo Penal, precisamente na parte em que permite a condução coercitiva para a realização do interrogatório. Portanto, eu estou apenas me nudentando esses 2 aspectos para explicitar que, na minha compreensão, em relação aos pedidos dessa DPF 395, como irei explicitar em seguida, eu não estou acolhendo a nenhum dos pedidos. E irei fundamentar em seguida. Na DPF 444, há também 2 pedidos, mas um principal e outro subsidiário. O pedido principal repete um dos da DPF 395, ou seja, o da não recepção do artigo 960. E o outro, subsidiariamente, trata destes aspectos que o ministro Alexandre Moraes vem de agora ferir em seu voto. Ou seja, subsidiariamente, requer o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, nessa DPF 444, a declaração de inconstitucionalidade da interpretação ampliativa do artigo 260 do Código de Processo Penal, a fim de que não seja permitida a condução coercitiva sem prévia intimação e não comparecimento justificado do acusado. O eminente ministro relator, como disse, apenas para rememorar e principiar o voto, julgou procedente os 2 pedidos principais na DPF 395 e, por via de consequência, também o pedido principal na DPF 444, que é o pedido da não recepção. E o fez diante dos filtros de controle quer inseridos na Constituição brasileira, que são alguns dos incisos do artigo 5º, nomeadamente o inciso 3º, o inciso 54, o inciso 55, o inciso 63 e também o parágrafo 2º desse mesmo artigo 5º, que foi suscitado nas petições iniciais à luz de uma cláusula de abertura para
uma certa forma de controle, digamos, de convencionalidade, à guisa de observância daquilo que na ADPF 444 é trazido à colação como o texto normativo vinculante do Pacto de São José da Costa Rica. Portanto, em face deste panorama que eu pronuncio o voto que trago à colação, senhora presidente, e não poderia, passando, portanto, a apresentar o voto que venho a trazer à consideração dos eminentes pares, não poderia deixar de, ao início, cumprimentar o eminente ministro Gilmar Mendes pelo seu acutíssimo voto e, desde logo, pedindo vênia para divergir. Antes, contudo, permito-me fazer algumas reflexões, pois considero, de fato, como, aliás, foi pronunciado aqui da tribuna nas sustentações orais, que esta sessão de julgamento é uma oportunidade ímpar e histórica acerca da compreensão desta Suprema Corte sobre o sistema punitivo brasileiro. E é por isso que a questão atinente à condução coercitiva não se encerra em si mesma e não deixa de se enfechar num contexto que remete ao próprio sistema criminal brasileiro. E entendo, senhora presidente, que o Brasil tem sido marcado ao longo de sua história por um sistema de justiça criminal notadamente injusto, veiculador de um tratamento profundamente desigual entre os segmentos mais abastados da sociedade e os cidadãos desprovidos de poder econômico ou político. O debate posto nessas duas ADPFs tem como pano de fundo esse cenário que mancha a paisagem cívico-brasileira e que tem na Constituição os seus limites como marcos normativos da atuação deste tribunal. A resposta às questões que emergem dos fundamentos e dos pedidos de ambas as DPFs está, como não poderia deixar de ser, na Constituição e nos tratados e convenções internacionais que integram a ordem normativa à luz da cláusula de abertura do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição da República. Não nos parece, contudo, que a Constituição brasileira é um tecido aberto à interpretação de qualquer elasticidade. A liberdade do intérprete é uma liberdade hermenêutica conformada pelo limite da Constituição. Atente-se, pois, para esse limite, até porque o terror e suas formas têm diversas faces. Nas ditaduras, vem nas sombras. Nas democracias, ele se disfarça em apuros linguísticos de verniz a fim de turvar a realidade. Alterar um sistema de justiça criminal notadamente injusto. Esse é o destino dos preceitos fundamentais esculpidos na Constituição. Essa é a cruzada constitucional que ainda não se completou. E essa foi a principal demanda do Estado de Direito na 7ª Conferência Histórica da Ordem dos Advogados do Brasil em Curitiba, e que se projetou nas conquistas democráticas de 1968, recuperação histórica que, em meu modo de ver, requer mais do que enfrentamento retórico. E a despeito do truísmo dessa constatação, qual seja a flagrante histórica desigualdade do sistema de justiça criminal no Brasil, creio ser esta uma realidade que deve estar insistentemente presente na órbita da preocupação de todos, advogados, membros do Ministério Público, policiais, defensores públicos e, sobretudo, juízes e, mais ainda, a própria sociedade brasileira. Antes, contudo, quero esclarecer, consoante minha ótica e consoante tenho sustentado, que entendo ser o sistema da justiça criminal no Brasil marcadamente injusto e desigual,
E eu faço por depreender que esse desequilíbrio tem por causa descompassos em ambos os pratos da balança. Há rigor excessivo contra uma parcela menos abastada da população e injustificada leniência quando poderosos estão às voltas com práticas criminosas. Faço esse registro porque se é generalizada a percepção segundo a qual esse sistema é seletivo e desigual, nem sempre convergem as percepções a respeito de onde se situaria o fator de desequilíbrio. Aos que propugnam ser o tratamento usualmente dispensado aos menos abastados, deveria ser esse mesmo, pura e simplesmente, estendido à generalidade da população, submetendo então a todos aos mesmos rigores que hoje estão sujeitos apenas esses. Alguns sustentam até mesmo um recrudescimento generalizado das sanções e um rigor mais intenso por parte dos aparelhos repressores. A solução estaria, portanto, em estender a drástica rigidez do sistema penal à generalidade da população, recrudescendo-o mais ainda. Outros, todavia, compreendem que não há nada de errado nas respostas usualmente pífias que esse sistema oferece quando se depara com criminosos oriundos de uma camada mais poderosa da população. Diante da induvidosa seletividade do sistema, estes advogam a extensão da leniência, com que são alguns tratados, à generalidade e, portanto, a todos. Sob essa ótica, a solução não seria o recrudescimento, mas sim o arrefecimento dessa seletividade e na contenção do poder punitivo estatal tout court. Considero importante que se tenha em mente nessa dualidade, sem querer reduzir a complexidade do problema, que se tenha em mente, na diversidade de compreensões, esse problema que passa necessariamente por um correto diagnóstico. E se for mesmo generalizada a percepção a respeito da seletividade do sistema penal brasileiro, essas e outras concepções sobre a legitimidade do sistema, como não poderia deixar de ser, informam soluções muito díspares quanto ao caminho a ser trilhado para a sua separação. E não poderia ser diferente. É que no âmbito do direito penal e processual penal, como se sabe, a aceitação de determinadas teses, e mais no que diz respeito a qualquer outro ramo do direito, está fortemente marcada pela concepção sobre o papel que deve ser reservado ao direito penal como instrumento de regulamentação de condutas. É que, como sabemos, o direito penal, em regra, se vale da sanção mais grave, e a sua legitimação está sempre em xeque. E é bom que isto assim ou seja. O direito penal precisa sempre legitimar-se, porque usualmente se vale da sanção mais drástica que um Estado democrático de direito se permite impor contra seus cidadãos, que é a privação da liberdade. E isso mostra que as disputas acerca da capacidade ou não de construir-se efetivamente a legitimação desse direito penal que implica em privação da liberdade, essas disputas influenciam não apenas as obras, a doutrina, a literatura jurídica, mas, como estamos a começar a ver no julgamento de hoje, influenciam também as opções jurisprudenciais a respeito do sistema punitivo, albergando ou não determinadas teses jurídicas. Como disse e repito, não quero simplificar a complexidade desse fenômeno, mas genericamente pode-se dizer que há uma parcela relevante de intérpretes e hermeneutas que compreende injustificada
toda e qualquer forma de violência estatal voltada ao encarceramento de um indivíduo, de modo que pugna pela extinção das penas privativas de liberdade como resposta a toda e qualquer conduta tida por socialmente indesejada. Há outros ainda que, a despeito de aceitarem um direito penal mínimo, hiperbolizam, superlativam direitos e garantias processuais, que na prática inviabilizam ao máximo a efetivação do direito penal e entendem que, diante da ausência de justificativas racionais que legitime o uso da violência por parte do Estado contra seus cidadãos, nada mais restaria do que erguer ao máximo barreiras possíveis ao exercício do poder punitivo estatal. Mas, no extremo oposto, também há aqueles que julgam ser o direito penal, com suas sanções violentas, a panaceia para todos os males. Esses pugnam pelo simples recrudescimento das penas, ampliação do rol das condutas a serem tipificadas, redução dos direitos e garantias individuais e adoções de práticas policiais voltadas ao que se denomina de política de tolerância zero. Em meu modo de ver, nestes opostos, e nomeadamente aqui, há um flerte com o autoritarismo, há uma conivência com a violência policial não institucionalizada e com métodos de investigação que desbordam dos limites legais e constitucionais. É porque entendo, senhora presidente, que não há espaço para um direito penal máximo na Constituição. O direito penal, num Estado democrático de direito digno dessa designação, não pode ser um instrumento de regulação amplamente utilizado. É que a Constituição exige, como decorrência lógica da proporcionalidade, que o direito e a violência com que se vale para sancionar as condutas sejam para as condutas mais graves. Sem embargo disso, ainda que nos irmanemos no sonho de um dia viver uma sociedade livre de toda e qualquer violência, até mesmo da violência institucional, representada pela pena privativa de liberdade, quer se queira ou não, à luz das concepções que cada um sustenta, a Constituição brasileira, na atual quadra da evolução das relações jurídico-sociais, escolheu o direito penal como um de seus instrumentos, inclusive de proteção dos direitos humanos. Por isso, deslegitimar o direito penal como um todo não encontra guarida na Constituição, até porque há inúmeros dispositivos constitucionais que invocam expressamente a proteção penal. A exemplo, incisos 41, 42, 43 e 44 do artigo 5º da Constituição, que impõe expressamente a adoção de medidas criminais para a punição a qualquer discriminação atentatória a direitos e liberdades fundamentais, ao racismo, à tortura, ao tráfico de drogas, ao terrorismo, aos crimes hediondos e ação de grupos armados. Mais do que isso, o artigo 7º, no inciso 10, impõe ao legislador tipificar a retenção dolosa do salário de trabalhadores. O parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição determina a tipificação de condutas lesivas ao meio ambiente. São exemplos de que o Brasil não destoa das demais nações que aceitam a resposta do direito penal, ou seja, a violência estatal institucionalizada pelo direito penal, como instrumento, inclusive, de proteção a direitos fundamentais. Aliás, o Brasil tem sido questionado em organismos internacionais de tutela de direitos humanos em razão da ineficiência de seu sistema de proteção penal a direitos humanos básicos. E o exemplo mais flagrante é a edição no Brasil da denominada Lei Maria da Penha, decorrente de uma condenação que o Brasil recebeu por deficiência na tutela de direitos humanos. Há outros inúmeros casos,
como, por exemplo, no qual foi condenado o Brasil pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o caso denominado os meninos emasculados do Maranhão, uma série de violências denunciadas, acolhidas e sancionadas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Portanto, propugnar por um déficit de efetividade do direito penal, por qualquer de suas formas, entendo que foge aos ditames constitucionais e entendo que a Constituição elege o direito penal como tutela de seus valores mais caros, dentre eles os direitos fundamentais. E é por isso que, numa república, todos os cidadãos devem ser tratados perante o direito com a mesma deferência e com o mesmo rigor, nem mais, nem menos. Não há espaço numa república para tratamentos diferenciados entre cidadãos em razão de estirpes, classes sociais ou qualquer outro elemento que, preservando a diferença, não se enquadre dentro de uma concepção de isonomia. Mas houve um tempo que a diversidade era até mesmo institucionalizada, sem cerimônias, sem escamoteamento e declarada expressamente em regras penais vigentes. Refiro-me, por exemplo, ao que entendo ser o período de maior terror institucional do direito penal brasileiro, que vigorou até 1830, quando passou a vigorar o Código Criminal do Império. Até então, o direito penal e o processual penal eram regulados pelo livro 5º das denominadas ordenações filipinas, e as penas não variavam apenas em razão da gravidade dos fatos, mas também em razão da estirpe do imputado. Os nobres eram punidos com parcimônia, e os demais, que eram ditos peões, a eles se reservava um rigor imaginável, inclusive 200 anos depois do fim da vigência deste livro 5º das ordenações. E apesar de muitos progressos, ainda nos deparamos diante de um sistema de justiça criminal profundamente desigual, o que bem demonstra que a construção de uma república é um processo alongado na história e, às vezes, sujeitos a sístoles e diástoles, avanços e recuos. Já superamos muitas das causas desse tratamento desigual e muitos avanços foram conquistados, quer no que diz respeito ao arrefecimento do rigor excessivo imposto aos economicamente excluídos, quer no que diz respeito à inclusão dos poderosos no radar dos aparelhos de legítima repressão penal no Estado democrático de direito. Por exemplo, desde 1974, a Lei de Execuções Penais e da Parte Geral do Código Penal trouxe diversas hipóteses que, ao lado desta reforma, fez intensificar-se no âmbito legislativo a aprovação de leis substituindo penas privativas por restritivas, privativas de liberdade por restritiva de direitos, a suspensão condicional do processo e mesmo a transação penal, para citar alguns exemplos. No próprio judiciário, especialmente após 88, há também uma maior tomada de consciência a respeito da necessidade de um rigor maior no controle de constitucionalidade de leis aprovadas e que às vezes são motivados por escândalos de ocasião. E cito o que aqui se fez sobre a inconstitucionalidade da fixação obrigatória do regime integral e até mesmo inicial fechado para determinados crimes, prisões obrigatórias ex lege e outras medidas usualmente violadoras do princípio constitucional da individualização das penas foram e têm sido rechaçadas pelo Judiciário. Outros exemplos que cito em meu voto: a organização pelo CNJ de mutirões carcerários, a questão carcerária que, de um modo geral, entrou na órbita das preocupações do Poder Judiciário, as audiências de custódia, a relevância que tem sido dada a esta matéria, a declaração do sistema penitenciário brasileiro como estado de coisa inconstitucional, a DPF 346, enfim, um conjunto de temas
que, de um modo geral, vem ao primeiro palco da relevância no plano da tutela de bens jurídicos de fundamental importância e elevados à categoria de crime. Exemplo, a lavagem de capitais, apenas previsto na legislação em 1998, o que leva a uma outra reflexão neste voto que estou a proferir, senhora presidente, para o quão é difícil a tomada de consciência a respeito da gravidade de condutas que violam bens jurídicos supraindividuais e, portanto, a esfera de um número indeterminado de pessoas. Tem-se, às vezes, a impressão que quanto mais coletivo o prejuízo causado pelo crime, quanto maior o número de vítimas que suportam difusamente esse prejuízo, parece, às vezes, ser menor a compreensão que se tem a respeito do caráter criminoso dessa conduta. Isto remete ao ano de 1939, na 34ª reunião da Sociedade Norte-Americana de Sociologia, aonde foi cunhada a expressão crimes de colarinho branco, por um sociólogo norte-americano, como sabemos, Edwin Harding Sutherland, que na Filadélfia, no dia 27 de dezembro de 1939, fez críticas ao sistema punitivo norte-americano, dizendo que havia uma resposta mais branda a uma camada privilegiada de cidadãos e que havia um rigor maior por parte das agências responsáveis pelo fenômeno do crime em relação a uma camada menos privilegiada de cidadãos. E essas agências, dizia ele, se propagam no terreno policial, legislativo e judicial. Por isso, é não raro difícil até mesmo estabelecer um processo de compreensão que no Estado Democrático de Direito tem lugar a resposta legítima de uma violência estatal institucionalizada e regulada pelo direito penal e aplicável a outrem. E no caso do crime do colarinho branco, até mesmo pela dificuldade que se tem ao se estabelecer um processo de identificação. É que os criminosos dessa altura ostentam estereótipos sedutores. São pessoas que tendem a ser admiradas e tratadas como exemplo de sucesso pessoal, e suas posições sociais são cobiçadas e festejadas. Mas o sistema, quando se depara com favelados, maltrapilhos, sobre eles deita um estigma criminoso e prima facie os denomina de malfeitores, de alguém que precisa ser retirado do convívio social. Se isto é chocante, infelizmente, a história recente tem ainda dado sinais desses sintomas, sem embargo, de alguns relevantes progressos. Dentre eles, a independência do Ministério Público, que se conquistou em 1988, conferiu-se independência ao Ministério Público para retirá-lo da esfera de influência do poder político sobre seus integrantes. Conferiu-se aos servidores públicos estabilidade constitucional para minimizar as influências políticas sobre agentes públicos, especialmente a polícia. Tipos penais, prevendo condutas danosas a bens jurídicos supraindividuais, foram instituídos. E temos, portanto, legitimamente, crimes contra a ordem econômica, contra a ordem tributária, relações de consumo, meio ambiente e sistema financeiro nacional. Métodos de investigação mais consentâneos com o enfrentamento da criminalidade organizada foram instituídos, do que é um exemplo a merecer, a menos em meu modo de ver, todos os elogios do sentido da adoção desse instrumento, a colaboração premiada como exemplo recente e notório. No âmbito da organização judiciária, pode-se ainda notar a criação de unidades jurisdicionais especializadas no julgamento de determinadas causas ligadas à criminalidade organizada e à criminalidade, como cunhou o sociólogo norte-americano de colarinho branco. Portanto, o dia histórico, até mesmo para assinalar
que passos foram dados na história recente do sistema punitivo brasileiro na direção da superação da seletividade do sistema de justiça criminal. Por isso, creio eu, nós, juízes, devemos estar sempre atentos ao nosso real papel no que diz respeito ao combate da criminalidade. O crime, antes de tudo, deve ser combatido pelas agências de repressão, que nos termos da Constituição são a polícia e o Ministério Público. Aos juízes incumbe julgar esse combate, coartando eventuais abusos e equívocos e impondo irrestrito cumprimento e observância dos direitos e garantias individuais a todos assegurados pela Constituição. Mas o Judiciário jamais deve se desobrigar de fazer valer a lei penal de forma igualitária para todos. E com isso também quero dizer que o magistrado jamais deve renunciar à equidistância a ser mantida entre as partes. Não é o juiz coadjuvante da acusação e nem a solução para a seletividade do sistema penal é um jogo a fórceps. E é por isso, senhora presidente, que, sumariando estas observações, saúdo e registro neste voto os recentes avanços obtidos que importaram no desvelar de uma sucessão de episódios repugnantes. E isso se deve também e especialmente à determinação e persistência de muitos juízes de primeiro grau, secundados por igualmente valorosos julgadores de segundo grau. Devo dizer que todo o processo histórico de superação de desigualdades está sujeito a avanços e retrocessos. É ingenuidade pensar que não corre-se risco de retrocesso. Ingenuidade imaginar que a superação parcial das profundas desigualdades sociais e econômicas e das desigualdades projetadas para a ordem normativa que marcam o sistema de justiça criminal no Brasil agrada a todos. Em toda parte, há quem se empenhe na manutenção do status quo. Jamais dirão que o que desejam é realmente manter a seletividade penal e a intocabilidade dos poderosos, até porque muitos sequer têm a consciência de que agem impregnados pela identificação que mantém com a parcela mais poderosa da população, a quem é difícil conceber legítimo o emprego da violência estatal institucionalizada e democraticamente regulamentada pelo direito penal. O discurso continuista vem sempre escamoteado. Ergue-se a bandeira da defesa da democracia e dos direitos e garantias individuais. Tomam-se algumas falhas ou desencontros e, por meio de hipérboles, tentam fazer crer que uma nova ordem está se instaurando e é perigosa para as garantias individuais, sem desconsiderar e renunciar ao dever que incumbe ao Poder Judiciário de coartar abusos. Creio que devamos estar atentos para não nos deixarmos seduzir por argumentos ad terrorem. Sob essa ótica, sem discordar da integralidade das razões invocadas pelo eminente ministro relator para fundar suas conclusões e sem descurar de suas justas advertências, que as lança quanto à necessidade de se estar atento a abusos, compreendo possível e constitucionalmente adequada a decretação judicial da condução coercitiva de investigados, sempre que se atentar para os requisitos que, como disse, vem no pedido subsidiário da DPF 444 e foram referidos pelo ministro Alexandre de Moraes, e também sempre que a condução coercitiva ou for em substituição a uma medida cautelar típica mais grave, das quais são exemplo a prisão preventiva no artigo 12 do Código de Processo Penal e a prisão temporária prevista pela Lei 7.960 de 1989. Não me ponho contrário, em princípio, à tese segundo a qual, no âmbito do processo penal, o magistrado não disporia de um poder geral de cautela.
Com efeito, leciona a doutrina que a tutela cautelar, no âmbito do processo civil, é caracterizada pela atipicidade, associada à plausibilidade do direito. E isto legitima exame de matéria em sede de urgência, ainda que não exista previsão normativa específica a tal proceder. E sobre o processo civil, cito nesta direção os professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenharte e Daniel Mitideiro. Mas essa lógica não pode ser transportada simplesmente para a sistemática processual penal, consoante o ensinamento que aqui cito, de Antônio Magalhães Gomes Filho, bem como Carlo Velho Massi, e cito as lições de nosso ilustre decano desta Suprema Corte, que no julgamento do habeas corpus 73.338, em 13 de agosto, já em 1996, ali acentuava que o processo penal só pode ser concebido, e assim deve ser visto, como poderoso instrumento de salvaguarda da liberdade do réu, poderoso meio de sua excelência, de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. E nessa ordem de ideias, já na segunda turma, sob minha relatoria na questão de ordenação penal 985, também se assentou o direito à prova, examinado à luz da possibilidade, desde logo, de um juízo absolutório. E, portanto, ali se assentou quantum satis que a exigência de processo penal, expressa na cláusula nulla pena sine iudicio, traduz fator de proteção do acusado em face da persecução penal estatal. E, portanto, nesta medida, autoriza esta ordem de ideias a formação, e como autorizou naquele caso, de um juízo absolutório, dispensando-se a produção de demais provas requeridas pela defesa. E, em suma, e concluindo, senhora presidente, a exigência de observância do devido processo impõe uma interpretação que intensifique a proteção individual em face do Estado, e é incompatível com a finalidade dessa cláusula geral, compreensão que acarrete resultado processual prejudicial ao indivíduo. Nessa perspectiva, tenho que, embora, via de regra, não se admita, no campo processual penal, a imposição de atípicas medidas cautelares gravosas, tal proceder é admissível na hipótese de que esse instrumento seja empregado em favor do acusado ou do investigado, notadamente quando permita a substituição de medida cautelar típica que traduza maior gravame ao cidadão. Por isso, entendo que não se impede que o magistrado, diante de hipótese em que cabível prisão temporária ou prisão preventiva, que o magistrado fundamentadamente, após demonstrar o cabimento dessas medidas mais graves, a substitua pela condução coercitiva, caso constate que esta é suficiente aos fins propostos. E tomo nesta medida o cabimento da preventiva apenas à guisa de argumentação, por conveniência da instrução penal, como prevê expressamente o artigo 312 do Código Penal, do Código de Processo Penal, ou a hipótese de temporária, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, como está no inciso 1º do artigo 1º da citada Lei 7.960, e cujos objetivos possam ser atingidos com breve restrição da liberdade de locomoção do investigado, conduzindo e sempre lhe assegurando os direitos constitucionais, dentre eles o de permanecer
em silêncio. Reforço, pois, que a condução coercitiva, como medida cautelar menos gravosa, não prescinde da demonstração do cabimento da medida substituída, ou seja, se não se demonstrar presentes os requisitos da medida mais grave a ser substituída, não se permite igualmente a decretação, nesse sentido, da condução coercitiva substituta. Por isso, senhora presidente, em relação aos 4 pedidos, portanto, e com esta fundamentação, como disse e repito agora, entendo, com fundamento no voto que trago à colação, por não acolher a declaração de inconstitucionalidade contida na ADPF 395, também por não acolher o pedido da não recepção parcial do artigo 260 do Código de Processo Penal, e por acolher o pedido subsidiário constante da letra F da página 16 da ADPF 444 para entender, de um lado, e dando assim a procedência apenas parcial para aqui pronunciar uma interpretação conforme do artigo 260 do Código Penal, ao ressalvar a possibilidade de decretação judicial e fundamentada da condução coercitiva, sempre que decretada substitutivamente a medidas cautelares típicas mais graves, como a prisão preventiva ou a prisão temporária, e desde que integralmente presentes os requisitos legais e constitucionais das medidas gravosas, e assim declarar a inconstitucionalidade, como requerido na DPF 444, subsidiariamente, da interpretação ampliativa do referido dispositivo, impondo-se prévia intimação e a ocorrência do não comparecimento injustificado do intimado. É como voto, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Suspendo a sessão pelo período regimental.